Toda vez que eu converso com um membro aqui do canal, com algum amigo, com algum colega, quase todo mundo tem Taesa na carteira. Por quê? É óbvio, porque é uma empresa que pagou dividendos consistentemente ao longo de vários e vários anos. Tanto é que numa pesquisa que eu vou trazer vocês aqui para mostrar, eles fizeram um ranking aqui, a Capitalizo, uma empresa que eu gosto bastante, tem análises bastante fundamentadas, eles trouxeram as top 10 pagadores de dividendos. E olha só, a Auren está em primeiro lugar. Quando você vai para o segundo lugar, quem está lá? Taesa. Então, olha só que interessante, né? Quando você vê, por exemplo, ó, eles apresentam um dividendo médio de 13%, isso em dezembro ali de 2016, 15% em dezembro de 2014 e assim sucessivamente, tendo uma média nestes últimos 10 anos, olha só, gente, uma média de 11% ao ano. Então, olha só o quanto que você precisa compreender que as empresas elas são organismos que permitem, considerando um grau de maturidade nos seus investimentos, considerando uma política de remuneração acionista bem estabelecida, você pode ter uma empresa que por 10 anos remunerou você na ordem ali de 11%, isso apenas de dividendos. Se você for colocar a valorização ao longo do tempo, imagina só o quanto que o seu patrimônio não multiplicou. Mas claro, para a gente falar um pouco da Taesa, você precisa dar uma olhada aqui nos números. E claro, eu vou trazer vocês aqui para o resumo aqui do resultado. Depois eu vou entrar na mensagem da administração, porque lá tem coisas valiosas que eu preciso mostrar para você. Só para você entender, você vai enxergar aqui que existe a receita líquida regulatória e existe a receita líquida IFRS. Só para que a gente se situe aqui, a Taesa ela tem uma política de distribuição de dividendos com base no IFRS. No entanto, os especialistas recomendam que, analisando empresas de transmissão, você olhe apenas a questão do lucro líquido regulatório, da receita regulatória, porque o que acontece? O IFRS, basicamente, é uma forma de contabilidade considerada internacionalmente para que haja um padrão, para que eu aqui no Brasil consiga analisar uma empresa que está lá, por exemplo, nos Estados Unidos, para quem está nos Estados Unidos consiga analisar uma empresa que está no Japão e assim sucessivamente. Só que acontece, quando você incorpora esse método para dentro das empresas de transmissão de energia, você acaba tendo algumas questões contábeis que são bastante distorcidas. Só para que você compreenda aqui o que eu quero dizer, olha só. Quando você pega, por exemplo, a receita líquida IFRS, no quarto trimestre, você vê que ela foi de 1 bilhão e 300. Agora, quando você vai para a receita líquida regulatória, já está em 592 milhões. Por quê? Porque aqui na receita líquida IFRS, ele considera um pouco dos ativos de infraestrutura, basicamente ali as torres de transmissão de energia, e ele coloca isso para dentro da receita líquida de uma certa maneira, colocando também os projetos que eles estão colocando em operação, isso tudo de uma certa maneira geraria para eles uma receita. Enfim, é um pouco mais complexo do que explicar que você deve apenas olhar para o lucro líquido regulatório. No entanto, a Taesa, como eu comentei, a política de distribuição de dividendos é baseada no lucro líquido e IFRS. Eu particularmente não sei por que ela optou por isso. Olhando, por exemplo, a Transmissora Paulista, ela olha para o lucro líquido regulatório. É um pouco mais fácil de você compreender as contas dessa maneira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para os resultados, tá bom? E enxergar estes dois quadrinhos aqui, para a gente comparar 2023 com 2022. Eu quero olhar com vocês esses dois primeiros itens e este último aqui, para que a gente enxergue variações. Então vamos lá. A receita líquida subiu 9%, maravilha. O EBITDA também, basicamente aqui 8,5%, significando que da receita líquida para o EBITDA, você praticamente não tem nenhum desconto. Isso é muito interessante, tá? Você basicamente sai aqui de 2 bilhões e 400 e vai para 2 bi, ou seja, você tem pouquíssimas questões que acabam abatendo para você chegar no EBITDA. Então basicamente você tem a receita bruta, você tem os custos, você tem a receita líquida e aí você efetivamente chega no EBITDA. E aqui você tem algumas despesas no meio que acabam efetivamente impactando, mas claro, com uma variação tão baixa quanto essa aqui, eu particularmente fico bastante tranquilo. Tanto é que quando você olha para a margem EBITDA regulatória, está na ordem de 84%, significando que da receita líquida que ela gera, 84% vira EBITDA. Então, isso é muito interessante. Olhando aqui para o lucro líquido regulatório, ele aumentou 4,3% ano contra ano. Mas nós já vamos entender por que esse crescimento, entre aspas, foi baixo. Para algumas pessoas, esse lucro seria suficiente, porque afinal de contas a empresa lucrou, ela teve um lucro razoável aqui no ano de 2023. No entanto, você precisa compreender o porquê que houve esses impactos. E para isso, eu preciso trazer você aqui para a mensagem da administração. Eu fiz aqui alguns grifos, claro, eu sempre leio o documento para que a gente possa trazer um conteúdo primoroso para vocês, tá? Só para a gente iniciar, né, eu sempre
faço aqui uma provocação. É apenas uma brincadeira quando os analistas vão olhar aqui para os ativos, eles falam, olha, se a empresa te jogar já direto na cara o lucro dela, o quanto subiu, maravilha, o resultado foi excelente. Agora, quando a empresa ela fala um pouco de ESG, fala um pouco sobre políticas ali de redução de emissão de CO2, que claro, são pautas importantes, mas talvez não para o acionista que esteja procurando efetivamente a lucratividade da empresa. Então, olha só, eles começam falando um pouco que a companhia reforçou seu compromisso com o valor aqui no cuidado e atenção constantes com a segurança dos seus empregados, e de fato as empresas precisam se preocupar com isso, quanto menos acidentes melhor, mas quando você vê que eles não foram direto para o resultado, mas eles foram aqui para essas outras questões seculares ali à companhia, você pode deduzir que o resultado não foi efetivamente aquilo que eles estavam esperando e que no decorrer aqui da própria mensagem da administração, mesmo que você não tivesse lido antes, você vai ver que eles vão dar algumas desculpas, vamos dizer assim, pelo resultado não ter sido tão expressivo quanto eles gostariam que fosse. Mas claro, eu não estou dizendo que a empresa é ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Eu quero que você compreenda que isso daqui é só um macete que você pode adotar em algumas empresas, a depender da análise que você quiser fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que eles colocam um pouco aqui falando de empreendimentos? Eles colocam que eles têm em construção alguns aqui, Ananaí, Pitiguari, Saíra, Taguará, além de novos reforços em algumas outras aqui, e tudo isso, ou seja, todas essas transmissoras que eles estão construindo e estão colocando em alguns reforços, vão adicionar uma RAP de 420 milhões quando todas elas entrarem em operação. Isso é fundamental. Por quê? Quando você for olhar um pouco mais sobre as concessões que as empresas têm, basicamente ali seriam 3 níveis, né? O primeiro nível, que é um dos que efetivamente tem alguns problemas, você acaba tendo uma redução da RAP em um determinado momento. E depois a segunda, ela foi ajustada por IGPM, enfim, só a terceira, que finalmente é uma mais estável, ajustada ali pelo IPCA, com prazo razoável ali de 30 anos, tá bom? Mas nós já vamos chegar a esse ponto que é muito importante, tá? Então, olha só, a empresa ela tem projetos, ela tem melhorias que ela está colocando em operação, e isso tudo, quando entrar em operação, vai gerar alguma coisa na ordem aqui de seus 420 milhões a mais de RAP. Como que você deve computar mais ou menos isso? RAP seria, entre aspas, e de uma forma grosseira dizendo, seria praticamente a receita líquida da empresa. E claro, isso para se tornar um lucro, considerando as margens de 80%, 70%, quase tudo isso aqui vira lucro líquido para a empresa. Seguindo aqui um pouco, olha só que interessante. Eles disseram o seguinte, finalizando um ciclo de investimento em 2022 e em 2023 iniciamos um novo ciclo. E aqui você precisa compreender algo bem sutil que eles quiseram dizer. Eles iniciaram em 2023 um novo ciclo. Neste novo ciclo, com um volume de cerca de 3 bilhões a serem investidos nos 2 próximos anos para estes projetos que eles estão falando aqui em cima. Olha só quão importante é você enxergar isso. Por quê? Quando a empresa ela está no momento de um pouco mais de turbulência, por conta de algumas reduções em RAP, por conta de um IGPM menor, e você chega finalmente numa empresa que já está com uma alavancagem alta, que nós vamos ver, ela dizer que vai investir mais, pode colocar um alerta. Um alerta no sentido de que a empresa pode, num determinado momento, reduzir o pagamento de dividendos. Não que isso vá ser negativo, afinal de contas, para o investidor de longo prazo, esse investimento significa que para os próximos pelo menos 30 anos, a empresa terá RAPs, ou seja, algumas concessões aqui, claro, desconsiderando, por exemplo, esses reforços que eles estão colocando, falando apenas ali das que estão em construção, serão RAPs que vão durar por 30 anos. RAPs essas que podem ser transformadas em dividendos, considerando a política de distribuição da própria Taesa, tá bom? Mas para os próximos 2 anos, como vocês estão vendo aqui, ela vai investir 3 bilhões, ou seja, 2024 e 2025, é muito provável que esse valor aqui, claro, fracionado no tempo, considerando ainda a geração de caixa, pode ser suficientemente amortizado. No entanto, eu acredito sinceramente que nós teremos uma redução razoável nos dividendos, talvez não na ordem ali dos seus 3 e pouco, mas um pouco abaixo disso, talvez na ordem ali dos seus 2,70, 2,80 para o ano de 2024, que não é um dividendo ruim, mas não é exatamente aquele dividendo de mais de 10% que nós vimos naquela reportagem que eu tinha mostrado das top pagadores de dividendos nos últimos 10 anos, tá bom? Falando aqui um pouco mais, né, eles falam sobre premissas da empresa em termos até de remuneração para o acionista. E eles colocam que a premissa básica é a geração de valor com retornos atrativos para o acionista. Ou seja, estamos falando aqui, por exemplo, do ROI. Estamos falando aqui, neste caso aqui, do dividend yield. Ou seja, quando você
junta um retorno sobre o patrimônio da empresa, ou claro, se ela estiver, como não é o caso aqui, que ela está endividada, você vai olhar mais ali para o ROIC dela, você junta essas duas coisas aqui e você consegue compreender que a empresa cresce e paga dividendos. É o que o pessoal da GF acaba brincando e efetivamente é uma forma interessante de dizer, é uma crescidendo, é uma empresa que cresce e paga dividendos. Muito interessante. Olha só, eu coloquei outras coisas que valem a pena a sua atenção. Falando um pouco aqui sobre dívida líquida sobre EBITDA, a empresa tem uma alavancagem de 3,7 vezes. Olhando ali, por exemplo, para a questão de dividendos, eles colocam aqui que eles pretendem manter o payout de dividendos. O payout, basicamente, é a relação percentual que você tem de distribuição dos lucros. Então, o que acontece? Quando eu falei que a empresa ela vai reduzir a distribuição de dividendos, não estou dizendo necessariamente que o payout vai ser alterado. Só que, só para você fazer uma conta, se eu te disser que você tem 50% de um determinado lucro, você vai ficar contente ou você vai ficar feliz? Se eu te disser que esse 50% de lucro é em cima de uma base, por exemplo, de 10 milhões, maravilha, você tem 5 milhões. Só que se eu te disser que uma outra pessoa vai ter 50% também de lucro, ou até menos, 25% de lucro, e ela está numa base, por exemplo, de 100 milhões, significa que ela vai ganhar 25 milhões, ao passo que você ganhou 5, considerando um payout maior. Esse que é o ponto, é uma relação percentual. E o ponto que você precisa enxergar é sobre qual base esse payout será aplicado. Enxergando já que 2024 e 2025 serão anos de bastante investimento, serão anos em que o IGPM talvez não ajude tanto, essas concessões que caíram pela metade, RAP, vão fazer consequentemente que você tenha uma redução ali nos indicadores de receita líquida e lucro líquido. Eu, particularmente, entre Taesa e Transmissora Paulista, não porque uma seja melhor que a outra, só uma forma diferente de enxergar cada uma, eu acabei escolhendo Transmissora Paulista. E eles têm uma política de remuneração acionista baseada no seguinte, que eles vão distribuir 75% do lucro líquido regulatório, desde que a dívida líquida sobre a EBITDA não esteja superior a 3 vezes. Neste caso aqui, se a empresa adotasse essa mesma estratégia, nesse caso ela não distribuiria dividendos, talvez no payout que ela normalmente traz, que nós já vamos ver quanto foi aqui em 2023. Mas não é, como a própria empresa diz, uma posição desconfortável. Até porque eles colocam o seguinte, que a empresa é uma transmissora de energia, né, como nós sabemos, e ela é uma empresa que traz crescimento e estabilidade na alavancagem, ou seja, eles mostraram que lá em 2022, essa alavancagem era basicamente essa. E agora, em 2023, a alavancagem basicamente se manteve igual, demonstrando, de uma certa maneira, que ela manteve a sua estabilidade de rendimentos ali distribuídos para os seus acionistas, ela trouxe uma lucratividade boa e conseguiu pagar necessariamente ali tudo que ela tinha para fazer frente exatamente às dívidas que ela possuía no momento da sua alavancagem, tá bom? Falando aqui um pouco sobre o EBITDA, né? Eu até deixei grifado, né? O EBITDA regulatório, a margem líquida regulatória, mas eu já falei disso com vocês, explicando o porquê que a gente olha a regulatória, mas olha só, margem líquida regulatória, né? Do EBITDA, né? Falando de 85%, gente, isso você basicamente só encontra em transmissoras de energia, esse tipo de coisa, tá bom? Falando sobre o lucro líquido regulatório, mais uma vez eu tinha comentado, na ordem de 1,1 bilhão em 2023. E aí que eles começam, como eu falei lá no começo do vídeo, entre aspas, e por favor, não critiquem essa brincadeira que eu estou fazendo, é só uma forma jocosa, vamos dizer assim, de falar um pouco do relatório aqui da empresa. Vamos começar a olhar aqui as, entre aspas, desculpas da empresa. Olha só, eles falam que nesse ano, eles tiveram aqui um crescimento consecutivo nesses 4 últimos anos, mesmo diante da redução de 50% da RAP de algumas concessões, e aí nós já vamos entender que são essas concessões de categoria 2, e também um IGPM negativo. O que acontece, né? Quando você tem a RAP, ele é, entre aspas, um valor fixo. Valor fixo esse que vai sendo corrigido por indicadores inflacionários, então pelo IGPM, pelo IPCA. E aí quando você tem um IGPM negativo, significa que a sua correção foi negativa, ou seja, a empresa de um ano para o outro perdeu dinheiro. Ela deixou de receber, ou na verdade ela receberá menos dinheiro no próximo fluxo, que normalmente é do meio do ano até o meio do ano seguinte, tá bom? E o que acontece? Isso que é importante, né? 65% das RAPs da companhia são dessa categoria 2. Categoria essa que, como você pode ver aqui, tem essa questão do IGPM que é bastante complicado. Então lembra que eu te falei? Você tem basicamente 3 categorias de concessão. A primeira, que é aquela que eu te falei, que depois do 15º ano ela corta pela metade a RAP que você receberia, a RAP só para conceituar, né, receita anual permitida.
Já as de segunda categoria seriam aquelas baseadas em correções pelo IGPM, e finalmente as da terceira, como eu tinha comentado, são as baseadas no IPCA, tá bom? E sabendo que ela tem 65% da sua RAP geral corrigida por essa segunda aqui, você já chama um pouco alerta, porque 65% do resultado da empresa foi corrigido para baixo. Então, isso é bastante negativo. Essas foram, como eu falei, entre aspas, as desculpas. Agora, falando da parte que todo mundo gosta, dividendos. Por quê? Eles colocaram aqui que eles submeteram à aprovação da Assembleia aqui alguns dividendos que eles já distribuíram. Então, eu não vou fazer a conta desses 746, desses 329, eu vou fazer a conta apenas desses 390 milhões em dividendos adicionais a serem pagos em 16 de maio, tá bom? Sendo aprovado tal pela Assembleia, ou seja, isso daqui ainda vai para a Assembleia para eles aprovarem então esses 390 milhões. Eles colocam aqui que o total de proventos distribuído no exercício de 2023 foi na ordem de 1,1 bilhão. Para as units, que são aquelas custando lá basicamente seus 34, 35 reais, na ordem aqui de R$ 3,30, um payout de 83% do seu lucro líquido e FRS. Agora que vem a parte que pode assustar um pouco algumas pessoas. Ele distribuiu 104% do lucro líquido regulatório. Isso para mim chama um pouco atenção, porque se o lucro líquido regulatório ele é uma proxy mais fidedigna da geração de caixa, você distribuir mais caixa do que você está gerando, não me parece ser a melhor alocação de capital, não me parece que seria a estratégia mais interessante, mas a empresa preferiu fazer dessa forma e, claro, ela remunerou bem o acionista tanto tempo, de fato eu acredito que a empresa sabe melhor do que eu o que ela está fazendo com o seu dinheiro, tá bom? Nós vamos olhar aqui agora um pouco do fluxo de caixa, eu sempre gosto de analisar isso aqui com vocês. Basicamente, aqui olhando para 2023, ela teve números bastante interessantes, né, de lucro líquido, como nós vimos lá, e ela gerou um caixa bastante robusto, na ordem aqui de 222 milhões de reais, tá bom? Então, ela começou com um saldo aqui inicial de 1 bi e 83, teve esse acréscimo de 220 e finalizou o ano com 1 bilhão e 300 milhões de reais em caixa, mas tem que lembrar sempre da alavancagem que ela tem. Então, só para você ver, ela pagou aqui de dividendos e juros sobre capital próprio em 2023, não considerando esse que ela vai anunciar em 2024, na ordem aqui de 1 bilhão de reais, comparado a 2022, que ela pagou 1 bilhão e 600, significa uma redução de um ano contra o outro, que é importante, claro, você ter sempre em mente, tá bom? Para que a gente dê uma última passada, eu vou trazer você aqui para o que os analistas recomendam para essa empresa, se é compra, se é venda e qual é o preço justo para ela. Bem, nesse caso aqui eu tive que puxar a Taesa 4, então por favor não se assustem com esse valor e com este valor que os analistas estão propondo, mas basicamente você deve fazer a conta para a Taesa 11, né, que seria a Unit, que seriam 3 ações. Então eles estão considerando um preço-alvo aqui na ordem de seus R$ 35, considerando que hoje a Taesa 4 está a 11,69, né, e a Taesa 11 está custando 34, você vê um upside relativamente baixo. E os analistas, na verdade, 11 deles, projetam uma venda comedida, não uma venda forte, mas você percebe aqui um certo período negativo em relação ao futuro da empresa. Eu particularmente, aí para a gente já encerrar esse vídeo, e claro, se você gostou de que você viu nesse canal, você pode se inscrever, gostaria, claro, de contar mais aqui com a sua audiência, de fato isso me ajuda muito, e se você gostou mais ainda aqui do canal, você pode até deixar um curtir, porque também me ajuda demais. E claro, para a gente encerrar, o que eu acho que você deveria levar em consideração? As empresas, assim como qualquer relação que você tem, elas passam por períodos de extrema bonança, ou seja, momentos muito bons, e por momentos um pouco mais conturbados, em que qualquer ruído pode fazer com que a empresa ou aquela relação que você tem se estremecer. E exatamente fazendo esse paralelo, eu penso o seguinte: se a empresa por 10 anos remunerou bem os seus acionistas, por que será que, considerando uma boa projeção para a empresa, você pularia fora neste momento, no momento em que ela estaria mais conturbada, no momento exatamente em que, por exemplo, os preços eles estão mais retraídos? Só para você puxar aqui na lembrança, recorde-se que Taesa já foi cotada a mais de R$ 44. Considerando hoje os preços que nós temos nela, isso seria um desconto? Não seria um desconto? Claro, eu não vou dizer isso aqui para vocês. Os analistas já disseram que um preço é basicamente ali de R$ 35. O ponto é que você, como acionista, não precisa ficar apenas com a empresa quando ela está nos melhores momentos e simplesmente vender na bacia das almas quando praticamente ninguém quer. Talvez
percebendo que a empresa tem potencial de crescimento, potencial de continuar trazendo bons retornos, talvez seja uma oportunidade de aumentar a sua posição numa empresa que historicamente trouxe valor para o seu acionista. E claro, querendo conhecer um pouco mais sobre diversas empresas, carteiras específicas ali para os membros do canal e a possibilidade de ter uma consultoria de 1 hora comigo, tem aqui a nossa área de membros e também vou deixar outros 2 vídeos aqui para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e